Boa noite, Hermano, boa noite, Thalita, e uma ótima noite para você aí de casa. Pela Sul-Americana, o Vasco conseguiu uma grande virada contra o Olímpia lá no Paraguai e avançou para as quartas de finais. A partida de ida terminou em um empate sem gols. Logo, o Vasco precisava de uma vitória por qualquer placar para avançar. No primeiro tempo, a partida ficou complicada, pois nos primeiros 15 minutos de jogo o Olímpia abriu o placar com um golaço de Sanches. Porém, o gigante da colina reagiu e em uma bela jogada trabalhada, Thiago Mendes deixou tudo igual. Depois do empate, o Vasco não parou mais. Para virar, David fez de peito. No segundo tempo, de chapa e de fora da área, Adson ampliou, deixando dele. E para matar o jogo, depois de um ótimo cruzamento de Puma Rodrigues, Spinelli subiu e guardou de cabeça, garantindo a classificação vascaína para as quartas de finais da Copa Sul-Americana. Olha, para falar um pouco sobre esses jogos, eu estou aqui do lado de João Vitor Nagai. Nagai, teve gol de fora da área, teve golaço com a parte de fora do pé, teve gol de cabeça do Spinelli. Depois de um 0-0 em São Januário, você estava esperando esse jogaço na volta? Ah, Luca, eu vou falar a verdade, não estava esperando um resultado muito surpreendente, principalmente por ser o Vasco. Com total respeito ao Vasco, mas não vem desempenhando um bom futebol e agora consegue uma goleada incrível, com gols incríveis, é realmente um resultado que eu não estava esperando. Não, porque o primeiro gol do Olímpia, esse golaço de fora da área, onde o Sanches, ele gira e chuta na gaveta, tinha tudo pro Vasco se abalar, jogando fora de casa, um jogo complicadíssimo. E depois começou a desandar a marcar gols e fez 4 e conseguiu a classificação, né? E muito bem o Vasco, porque a Sul-Americana é uma competição bem traiçoeira. Então o Vasco pode chegar numa eventual final. Vasco esse que chegou na final da Copa do Brasil anteriormente. Então é um time que pode surpreender e pintar numa final da Sul-Americana, que é um título importantíssimo. Realmente seria um título muito legal de ver o Vasco conquistando, né? Com toda certeza. O torcedor vascaíno merece uma felicidade, né? Um título para comemorar, faz um tempinho que não comemora, então merece sim. Bom, pela Libertadores, o Palmeiras bateu o Cerro Porteño lá no Paraguai e conseguiu a classificação após um empate na partida de ida. O Palmeiras empatou na partida de ida no Nubank Park. Por isso, na partida de volta lá no Paraguai, só a vitória importava. O time palmeirense não começou bem e no início da partida até que sofreu alguns ataques perigosos. Mas, em uma cobrança de escanteio batida por John Arias, ele colocou a bola na cabeça de Gustavo Gomes e o xerife do Verdão não desperdiçou a oportunidade. Com esse gol de cabeça, o zagueiro paraguaio do Palmeiras se tornou o único jogador na história a marcar em 9 edições da Libertadores consecutivas. No decorrer do jogo, os palmeirenses até reclamaram de um pênalti não marcado pela arbitragem, que poderia ter dado mais tranquilidade para a equipe alviverde. Porém, o jogo seguiu e o placar não se alterou, e o Verdão conseguiu voltar do Paraguai com uma vitória importantíssima. Nagai, muita polêmica em cima desse lance do chute do Marlon Freitas, que a bola acaba batendo na mão do zagueiro. Você achou pênalti? Ah, não tenho o que falar. Eu achei pênalti, a bola ia no gol, bate realmente muito no braço, interfere na jogada, então eu marcaria essa penalidade, por mais que não tenha sido marcada. E não dá nem pra falar que o braço estava colado, né? Que é um braço mais aberto aqui, né? É, não dá, interfere totalmente na jogada. Isso pra mim é uma clara marcação de pênalti, então falhou aí a arbitragem. E olha, o Palmeiras vinha de uma sequência de 4 jogos sem vencer. Chegou na Libertadores, empatou o jogo de ida no Nubank Park e venceu fora de casa. É um resultado muito importante para dar um ânimo de volta para esse elenco do Palmeiras? Importante porque é uma classificação numa competição muito importante, é a principal que o Palmeiras briga nessa temporada. Mas foi uma classificação magra, os palmeirenses esperam um pouquinho mais do Verdão, né? Então tem que ficar atento ainda, principalmente pelos históricos de jogos, igual você falou, mas uma classificação que dá um pouquinho de alívio. E nessas oitavas da Libertadores também teve o jogo do Flamengo, né? Teve. No Maracanã, o Flamengo recebeu o Cruzeiro e em um jogo bem competitivo, o rubro-negro se saiu melhor. No Maracanã, o Flamengo garantiu a vitória em seu mando. No primeiro tempo, só deu Mengão. Dominou a maioria das ações da partida e foi coroado com um golaço de Arrascaeta depois de um passe de calcanhar de Pedro.
Na volta do segundo tempo, o cabuloso acordou e quase marcou depois de um cruzamento que pingou na pequena área e acabou encobrindo o goleiro Rossi, que só observou. Mas Jorginho estava lá para evitar o gol do Cruzeiro. Porém, 2 minutos depois, o Cruzeiro chegou de novo e dessa vez não perdoou. Lucas Romero anotou uma pintura e deixou tudo igual no placar. Para azar dos cruzeirenses, a noite era dos golaços e dos passes de calcanhar de Pedro. Ele deixou Samuel Lino na cara do gol. O atacante limpou o zagueiro e fez mais um belo gol para o Flamengo, que garantiu a vitória e a classificação. Olha, um duelo entre brasileiros é sempre muito competitivo, mas além dos golaços que tiveram na partida, eu queria realçar a defesa que o Jorginho fez. Foi praticamente um gol ali, né? Praticamente o gol. E, Luca, um detalhe que eu não sei se você percebeu nesse lance. No lance do não gol, né, desse tirada da bola em cima da linha, o Matheus Pereira, meia do Cruzeiro, ele dá um empurrão, ele aplica uma carga nas costas do Jorginho. Então ele empurra o adversário dele em direção ao gol e por isso ele consegue tirar a bola em cima da linha, cara. Se não fosse por esse empurrão, talvez os cruzeirenses estariam mais felizes ainda com uma tal possível classificação. Não, realmente é um lance muito inacreditável. Nesse ângulo dá para ver claramente o Matheus Pereira empurrando o Jorginho e é um impulso que ele precisava para alcançar a bola, né? Para chegar na bola. Então, acho que vai amargar na cabeça dos cruzeirenses esse lance, hein? Talvez o Matheus Pereira, muitos falaram que ele não foi decisivo, mas nesse lance ele foi decisivo. Pena que para o Cruzeiro não. Talvez para o Cruzeiro ele não tenha sido decisivo, mas nesse lance ele foi fundamental, beira o inacreditável. Né? Com toda certeza. E esse jogo foi marcado por muitos golaços, né? Como a gente viu, o Cruzeiro e o Flamengo fizeram um espetáculo de futebol. Não, para mim o gol do Arrascaeta com passe de calcanhar do Pedro e aquela chapada na gaveta é um negócio que... Muito bem. Aí talvez se Pedro, na Copa de 2030, a gente tem que ver, hein? Será que ele vai estar lá? Ah, vamos torcer, né? Olha, mas no Equador, o Mirassol batalhou até o final. Levou a partida para os pênaltis e não conseguiu a classificação para as quartas. Em Quito, depois de empatarem 1-1 em casa na partida de ida, o Leão do Interior batalhou muito, a mais de 2.800 metros de altitude. O Mirassol teve algumas oportunidades, e a LDU também, e ambas as equipes dependeram de seus goleiros para garantir o empate no placar. Com isso, a partida foi para os pênaltis, e o goleiro da seleção equatoriana pegou o primeiro. Depois disso, todos os jogadores dos dois lados garantiram seus gols, incluindo o atacante brasileiro Daverson, que atua pela Liga de Quito. No quinto pênalti dos equatorianos, Fernando Miranda foi para a bola. O Walter até chegou a encostar nela, mas o chute foi firme e morreu lá dentro, garantindo a classificação dos donos da casa. Olha, a gente sempre quer ver os times brasileiros se classificando, mas essa campanha do Mirassol não dá para falar que foi vergonhosa. O que esse time fez é incrível, né? É um baita time com um projeto esportivo muito grande, inclusive terminou em quarto no Brasileirão passado, então realmente o Mirassol não fez uma má campanha, até conseguiu mais ainda do que a gente estava esperando, né? Com certeza, é um time que... É um time pequeno, é um time de interior, mas que chegou e mostrou o trabalho. E, Luca, também teve o jogo do Corinthians, hein? O Corinthians não desistiu e venceu o Rosário Central em casa com um homem a menos. Da Argentina, o Timão saiu vivo e trouxe um empate para a partida de volta. Na Neoquímica Arena, o jogo estava muito pegado e o primeiro tempo terminou sem gols. No segundo tempo, o jogo pegou fogo. Nos primeiros 20 minutos, o volante Ranieri disputou uma bola no meio de campo e acabou deixando seu pé elevado. Com isso, ele atingiu o jogador do Rosário com a sola da chuteira e depois da análise do VAR foi expulso. Depois disso, o time de Ángel Di Maria atacou mais, mas não conseguiu marcar o gol. A melhor oportunidade foi com o Copete, que saiu no cara a cara com o goleiro Hugo Souza e chutou por cima da meta. Depois disso, o Timão acordou e em uma falta por baixo cobrada por Memphis Depay, Breno Bidon apareceu no meio dos zagueiros, colocou o pé na bola e garantiu a classificação do time do povo. Olha, o Corinthians conseguiu a classificação com um a menos. Não sei se eu achei para vermelho o lance, você achou? Ah, Luca, pelo amor de Deus, foi muito vermelho, cara. A Ranieri foi um pouquinho displicente, poderia ter culminado numa eliminação do Corinthians, hein? Não, ele chega naquela solada no joelho, é complicada, né? É, vermelho direto, bem merecido.
Mas o que eu queria comentar também é que o Memphis Depay quase não renovou, chegou lá na hora e deu uma assistência crucial. A diretoria fez bem? Ah, fez bem, né? Providencial. O cara já mostrou para o que veio. Então o Memphis Depay já ajudou muito bem o Corinthians agora. Bom, a nossa resenha esportiva fica por aqui e eu volto direto da bancada com o Hermano e a Thalita.